O jejum que te aproxima de Deus. Fala mais uma vez. O jejum que te aproxima de Deus. Então diga para você mesmo. Um jejum que me aproxima de Deus. Amém. Aí você vai dizer, você vai pregar sobre o jejum? Alguma coisa o Senhor tem comigo em relação a jejum. Você não acha, gente? Sim ou não? Deus, Ele quer falar comigo, Ele quer alguma coisa comigo nesse negócio de jejum. Você não acha também que Deus, Ele quer um negócio com você em relação a jejum? Sim ou não? Sim ou não? Aí você vem dizer, eu já sei tudo a respeito do jejum. Quem aqui sabe mais ou menos alguma coisa de jejum? Levante sua mão. Ok. Você que está em casa, que você sabe do jejum, dê um joinha, um ok. Se você não sabe, diz eu não sei. Se você quiser aprender mais, diz eu quero aprender mais. A quem está aqui comigo, aqui na igreja hoje, que quer aprender mais, levante sua mão que eu quero ver. Glória a Deus. Quem não sabe nadinha, levante sua mão aí, que eu quero ver. Quem não sabe nadinha. Pelo menos tem gente que sabe alguma coisa. Então vamos ler o texto bíblico, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 11. Me acompanha aí. Nós vamos começar a partir do versículo 25 e nós vamos até o 27. Se você trouxe tua Bíblia, tu pode abrir. Se não, você pode me acompanhar, que já está aqui também à disposição para todos. Texto bíblico em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 27. E nós vamos ler a palavra de Deus. Quem gosta e quem ama a palavra de Deus aí, diga glória a Deus. Quem é que segue direitinho essa palavra aí? E a minha mão está mais ou menos aqui, minha mão ainda não chegou até lá, porque eu ainda estou precisando seguir de verdade. Quem acha aí que tem que seguir mesmo, verdadeiramente? Levante sua mão. Quem acha que ainda precisa melhorar muito? Aí eu acho, né? Glória a Deus. Então me acompanhe. Diz assim. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando, né, irmãos? Em 2 Coríntios 11, do 25 ao 27. E aí ele fala, exclamando. E ele diz assim. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado em um naufrágio. 3 vezes, uma noite e um dia, passei na voragem do mar. No versículo 26, em jornadas, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. No versículo 27 ele conclui, e aí ele diz, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Feche seus olhos e vamos orar. Glória a Deus. Senhor, nós oramos a Ti nessa hora, Pai, em nome de Jesus, diante, Senhor, dessa palavra poderosa, Deus. E assim como o apóstolo Paulo, ele descreve de como foi a vida dele, e mesmo assim, ele cumpriu um propósito para a vida dele. E assim também, Senhor, nós sabemos que muitos de nós já até passamos com coisas similares do que ele passou, mas nós estamos perseverantes na fé. Então Deus nos ajuda, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, ajuda aqueles que estão acompanhando, Senhor, ajuda aqueles que estão sedentos e aqueles que estão necessitados de Ti. Deus, nessa noite, Senhor, nos dá uma palavra poderosa a edificar a nossa igreja, a edificar a nossa vida, a cuidar de cada um de nós, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Então vamos falar hoje a respeito do jejum que se aproxima de Deus. Um jejum que me aproxima de Deus, gente, esse negócio ele é bom, sim ou não? Então diz aí para a pessoa que está do teu lado, diz, hoje você vai aprender a respeito de um jejum
poderoso, que vai te aproximar mais de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, em introdução dessa pregação de hoje, a gente vai falar a respeito desse jejum, e que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre esse jejum, e nós queremos esclarecer todas as tuas dúvidas hoje. Você vai prestar bem atenção naquilo em que nós vamos estudar, porque então quando eu te perguntar se você entendeu, você diz entendeu ou não entendeu. Porque se você não entendeu, eu vou te explicar de novo. Aí você vai dizer assim, olha, se eu entendi, eu digo que entendi. Se eu não entendi, eu digo que eu entendi também. Mas calma que você vai aprender em nome de Jesus, amém? E olha só o que o apóstolo Paulo diz, me acompanha aí no versículo 25 que nós lemos, numa outra tradução. Os teus textos da tua Bíblia estão igualzinho a essa? Tem algumas que estão diferentes, né? Mas é o mesmo sentido, é ou não é? É a mesma coisa, sim ou não? Pois é. E aí o apóstolo Paulo, ele começa dizendo a respeito da vida dele, e logo na introdução desse texto, ele diz assim, ele diz, olha, fraco estou na carne, mas forte estou em Cristo. Diga comigo assim, fraco na carne, mas forte em Cristo. Diga glória a Deus. Nós precisamos estar forte em Cristo, porque a nossa carne, ela tem que ficar o quê? Fraca, mas muito fraca. É ou não é verdade? Tem que ficar muito fraca. Aí ele conta das coisas que ele passou. E ele enumera algumas delas. As situações que ele disse, olha, eu passei por 3 naufrágios. Você sabe o que é passar por naufrágios, né, irmãos? Você está andando no mar e de repente a tua condução marítima, ela para de funcionar. E você fica ao mar e somente o Senhor para te segurar naquele mar, para que você não morra afogado. E eu quero dizer que em qualquer dessas situações, você tem um Deus que pega em sua mão, diga aleluia. E aí ele diz, olha, eu fui apedrejado também. Aí ele diz, olha, e eu passei por abismo 1 dia e 1 noite. Quanto tempo ele ficou no abismo? 1 dia e 1 noite. E aí ele começa dizendo, olha, em viagens eu fui muito perseguido. Nas viagens era perigo constante. Você que sempre viaja aqui, é ou não é perigo, sim ou não? Você corre o risco de ter acidente, de ser roubado, de acontecer 1001 coisa, é ou não é? De você ser enganado, de pegar caminhos estranhos, aquele que não é o seu. Tem muitos perigos na estrada. E ele diz, em viagens perigosas eu passei por perigos. E o que mais que ele diz? Salteadores. O que são salteadores? Quem sabe? São o quê? Ladrões. Quem ainda não passou por esse perigo, gente? Todo mundo, praticamente, sim ou não? Todo mundo já passou por esse perigo. A irmã Maria da Paz mesmo já teve lá na rua dela, o assaltante veio com um revólver, e praticamente para matar todos da rua, da casa, e foi exatamente para o lado dela, mas Deus fez ela invisível nessa hora, e aquele ladrão salteador não teve sucesso naquele negócio. E aí o apóstolo Paulo, ele diz, passei por isso. Aí ele diz, passei perigos com os estrangeiros, passei perigos nas cidades, mas também passei por perigo no deserto. Você sabe o que é deserto, né? Quantos perigos ele passou? Passou perigo no mar, ele fica dizendo. E aí no 27 ele diz, olha, ainda tem mais uma, irmãos. No versículo 26 ele ainda diz assim, passei perigo, você não sabe com quem? Com falsos irmãos. Sabe aquela pessoa que se fingia ser meu irmão, ser minha amiga, ser íntimo, ser aquela pessoa para me ajudar? Mentira! Era um perigo estar nas mãos deles, porque eles eram o quê? Falsos. Ele disse, talvez você já passou por tudo isso.
E aí ele pega, ele diz, ó, trabalhei até a fadiga, me cansei muito de tanto trabalhar. Eu passei por vigílias muitas vezes, noites sem dormir. Fiquei com fome, fiquei com sede, fiquei muitas vezes. Mas ele diz, olha, mais uma coisa eu quero contar para vocês, diz a Bíblia. Ele disse, eu passei por toda essa situação, mas uma coisa eu te digo, o desejo de estar bem mais próximo de Deus. Sabe, irmãos, em cada situação que ele passava, ele declarava que ele estava mais próximo de Deus. Cada perigo que ele passava, ele declarava, eu estou mais próximo do meu Deus, porque ele tem me livrado de tudo isso. Com você também é assim, não é? Sim ou não? Porque comigo também é assim. Aí ele diz, por conta disso, e por gratidão ao meu Deus, eu fiz o quê? O que ele fez? Na última frase, aqui do versículo 27, o que ele disse que ele fez? Eu fiz jejum ao meu Deus. Você tem feito jejum ao seu Deus? Quem tem feito jejum aí, diga que tem feito. Amém? Quem precisa fazer aí, levante sua mão. Eu preciso mais. Oh, glória. Preciso mais. Aí tem outras pessoas que dizem assim, é porque eu preciso fazer. Por quê? Quais são as causas erradas que as pessoas dizem que precisam fazer? Pelo menos uma coisa, diz aí para mim. É o quê? Ou vocês estão dizendo, eu não falei, eu nego, eu não falei isso. Tem gente que diz assim, eu vou fazer o jejum porque eu preciso emagrecer, ficar magrinha, magrinha. Olha, um jejum bíblico que nos aproxima de Deus tem o mesmo sentido de emagrecer, sim ou não? Tem gente que diz, tem, você sabe por que é? Tem gente que argumenta e abra seu olho para você não cair no argumento errado. Aí diz assim, tem sim, você sabe por quê? Por quê? Ora, porque tem o jejum intermitente. Quem já viu falar desse jejum aí? Levante sua mão. Você já viu falar? Quem já fez aí? Que eu quero ver. Já fizeram, algumas pessoas já fizeram. Pergunta aí para mim, tá errado fazer o jejum intermitente? Pergunta. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, pergunta, é errado fazer jejum intermitente? Você perguntou para a pessoa? João Ricardo, tu perguntou para quem está do teu lado? Tu nem pergunta. O que a pessoa diz? Está errado sim ou não? Está errado? Está ou não está? Está na dúvida, espera aí, espera. Nós vamos resolver esse negócio agora. Vamos lá para Jeremias, capítulo 14, no versículo 12. Vamos lá, vamos aprender. Olha só o que diz. Se você achar na sua Bíblia, acha. Se você não achar, está aqui também. Quem já encontrou aí, diga amém. Olha só o que diz. Ainda que eu jejue, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei, mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Aí você vai dizer, agora eu quero saber, se eu que faço jejum intermitente, eu estou certo ou estou errado? Se eu usasse relógios ou pulseiras, eu ainda fazia assim, igual o senhorzinho Malta. Estou certo ou estou errado? Vocês lembram desse negócio? Quem lembra aí? Beijo para vocês, porque isso quer dizer que você é do meu tempo, que você assistiu o senhorzinho Malta e Dona Viúva Porcina. Estou certo ou estou errado, né? Vocês são antigas, né? Vocês são dessa época. Parabéns. E agora eu vou dizer, olha, o jejum bíblico, quando você vai fazer e você tem intenção de emagrecer, o que eu digo para você? Está completamente
Fala comigo, está completamente errado. Muito bem. Olha o que o profeta falou. Aquele povo que estava fazendo o jejum de forma errada, com o objetivo errado. O que Deus diz? Não receba esse jejum, não abençoo. Se gritarem, clamarem, eu não vou ouvir. Se oferecer holocausto e me der ofertas, eu não vou aceitar, eu não vou receber. E ainda que eu vou destruir pela guerra. Oh, aquele povo era um povo muito incrédulo, infeliz. Estava tentando enganar Deus. Aonde que se engana Deus, irmãos? Não se engana Deus. Jejum bíblico é uma coisa, jejum intermitente é outra coisa. Agora sim eu vou explicar o jejum intermitente. Pergunte para mim, está certo ou está errado? Pergunta aí. Jejum intermitente é correto. Os nutricionistas, eles indicam em que sentido? No sentido se o teu corpo, ele está intoxicado, você está precisando emagrecer mesmo, você está querendo ficar leve, você está querendo dar uma lavagem, enxaguagem no teu intestino, que você quer ficar, né? Você já sabe? Faça um jejum intermitente. O que os nutricionistas indicam? Não sou eu que estou indicando, eles indicam que você vai passar tantas horas sem comer nada e após o jejum você vai começar a comer coisas leves. Fala comigo, coisas leves. Esse jejum intermitente para limpar o organismo, para tirar o tóxico do organismo, para você emagrecer, está correto sim ou não? Sim, está correto. Se você tem estrutura para fazer, faça, porque é indicado. Agora, se você vai fazer um jejum intermitente dizendo que é jejum bíblico e coloca o objetivo espiritual dentro desse jejum intermitente para a tua beleza, para o teu bem-estar, você está completamente o quê? Errado. Quem me entendeu até aqui, diga amém. Olha, nós temos um monte de gorduras no nosso organismo. Se você deixar de comer um dia, se você tiver a saúde boa, você não vai morrer, você não vai adoecer. Porém, se você tiver problema de saúde, você fizer um jejum desse, você vai piorar a sua situação. Quem está me entendendo aí? Você entendeu? Aí você vai dizer, agora sim eu vou fazer um jejum intermitente, porque a pastora disse que eu tenho que fazer. Não, não estou dizendo isso não. Preste atenção, não vá fazer coisa errada e depois me culpar, ainda vão me ligar, né? A família ainda liga, olha aquele jejum que você disse, não deu certo, espera aí. Então se você tiver dúvida e quiser fazer, consulte aí o nutricionista, que ele vai te indicar, amém? Agora não é... O jejum intermitente, ele não é um jejum bíblico e não é espiritual. Amém? Glória a Deus. Pergunte para mim, eu posso fazer o jejum intermitente? Pergunte. Pergunte aí. Uma timidez está imensa, está falando baixo. Você perguntou, eu vou lhe dizer. Você pode ou não pode? Você que vai responder. Por quê? Porque você que se conhece. Você se conhece, é ou não é? Se você se conhece, vê se você pode, então você pode. Você que se conhece, vê que você não pode, então você não pode. Entenderam? Glória a Deus.